Olá, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo da Palavra de Deus. Vamos esperar os irmãos chegarem para a gente conversar um pouco e iniciar então a transmissão. Já estou vendo que o Eli entrou aí, a Isabel também. Seja bem-vindo, Eli. Seja bem-vindo, Isabel. Deus abençoe bem a vida de vocês. É sempre um prazer estarmos juntos, falando da palavra de Deus. Vamos hoje ter uma palavra da parte de boa noite, a paz do Senhor. O som tá bom aí, Eli? Tá bom, Isabel? O som, a imagem? Como é que tá aí? Dá um retorno para mim, que é sempre bom a gente, para fazer a transmissão boa. Simone, seja bem-vindo, Simone. A paz do Senhor. Amém, obrigado. Glória a Deus. Estamos vendo outras pessoas chegando. Já temos 7 que estão acompanhando aí ao vivo, 7 pessoas. Eu gostaria que alguém falasse para mim. Júnior Braz, seja bem-vindo, Júnior Braz. Josélia, seja bem-vindo, irmã Josélia. Brizola, seja bem-vindo. Jair Adriano, seja bem-vindo. Glória a Deus. Brizola, um abraço, meu amigo Brizola. Irmã Josélia, seja bem-vindo. O Júnior Braz do Rio de Janeiro, a Carla Santos, minha sobrinha, um abraço, Carla. Seja bem-vindo. A paz. Deus abençoe as nossas vidas hoje. Luiz Carlos Alessandra, que benção, Luiz Carlos. Dá um abraço aí no Henrique. Um abraço, seja bem-vindo. 5/5, joia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Já temos um bom número. Hoje temos uma palavra da parte de Deus. O som tá bom. Obrigado, Júnior. Vamos ver o coro. Isso. Glória a Deus. Esperar mais um pouquinho para termos a presença de mais alguns irmãos. Rose Júnior, um abraço, Rose. Deus abençoe a vida de vocês aí. Glória a Deus. Ainda não fiz aquela sua resposta, né, Rose? Mas depois na realidade eu nem pesquisei, vou pesquisar e te falo, tá bom? Mas pode deixar. Isso, a Carla, minha sobrinha lá de São Pedro da Aldeia, lá no Balneário. Carla, como é que é o nome aí do pet shop aí, Carla, do hotelzinho? Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Dá um abraço na Sirlene. Aquela caminhada. Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. Sandra Velasco, seja bem-vindo. Pessoal aí de Martins Soares, glória a Deus. Som e imagem 5/5, que bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém. O Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. A Carla, minha sobrinha. Júnior Braz, um abraço, Júnior. Saindo de uma bênção, indo para outra. Obrigado, irmã Sandra. Hoje não deu para mim fazer um acompanhamento. Luiz Carlos Alessandro Henrique de Moraes, glória a Deus. Que benção, Luiz Carlos. Um abraço aí para vocês aí. Rose, tá jóia, pastor? Tá bom, beleza. Graças a Deus. Hoje, quinta-feira, 18 de junho, da Silva, meu grande amigo da Silva, companheiro de turma, dá um abraço aí na Socorrinha, gente boa.
Quanto tempo, né, rapaz? Que bênção. Boa noite, da Silva. Missionária Tânia também chegando. Oi. Amém, missionária Tânia. Minha amada, companheira de muitas décadas. Glória a Deus. Eita, tá chegando mais gente. Maurício, obrigado. Vai ser a caminhada. Em nome de Deus. Vai sair sim. Talos, seja bem-vindo, Talos. O pessoal recebeu bem com a notícia aí de voltar os cultos. Aí, Manhuaçu. Aconchego, isso, bom para cachorro, lá no Balneário São Pedro da Aldeia, um tratamento top dos animais, não é isso, Carlos? As pessoas precisam viajar, deixa hospedado lá, eu participei lá, eu verifiquei, muito bem tratado, cuidado, bem alimentado, Deus abençoe o Aconchego, lá no bairro Balneário em São Pedro da Aldeia. Um abraço, Carlos, dá um abraço aí pro Toninho aí, para a princesa, glória a Deus. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos, Talos, lá de Manhuaçu, Deus abençoe. Boa noite, Andréia, paz do Senhor. Todos vocês são bem-vindos. Elisângela Garcia, seja bem-vinda, Elisângela. Um abraço, a paz do Senhor. Hoje temos uma palavra da parte de Deus muito importante para nossas vidas, que faz toda a diferença se observarmos e cumprirmos, né, aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Deus possa nos abençoar, Deus possa falar conosco nesta noite em nome de Jesus. Elisângela Garcia, a paz do Senhor, Deus abençoe Elisângela. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Se outros irmãos chegarem e der espaço para a gente fazer uma saudação, né? Se alegrar com a presença de algum irmão ou irmã que entrar no decorrer da mensagem, se der para fazer menção, a gente faz. Tá certo? Mas a gente precisa iniciar a transmissão da palavra para poder, a leitura da palavra, para poder a gente ganhar tempo e ter um entendimento assim, tá certo? Amém, Elisângela Garcia. Amém, Andréia. Glória a Deus. Bom, vamos então, se você está com a sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia, e se não tiver, acompanhe na leitura que vamos estar fazendo e será bênção. O Talo está dizendo, os irmãos receberam a notícia e todos nós nos alegramos. Glória a Deus. Obrigado, pastor Adriano. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós comentamos com o bispo, Talos. Falei com o pastor Zé Nunes, enviamos a carta, ele ficou muito feliz com a carta, a confecção da carta, e acabou autorizando, né? Desde que tenha obedeça aquelas recomendações, tá certo? Pessoal de Martins Soares, um abraço aí. Ô, Léo, um abraço, Léo, lá de Muriaé. Glória a Deus, Deus vai falar conosco, amém. Então vamos lá. Léo, dá um abraço na Lívia aí, no Leone, no Gustavo. Vocês são bênção, tá certo? Estamos orando por vocês. Presbítero Márcio, seja bem-vindo. Glória a Deus. Um abraço. Pessoal aí, Dida, os meninos, Deus abençoe. Vamos lá então, livro de 2 Reis, Hoje vocês não deram aquela caminhadinha não, presbítero, aquele pedal? Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 20. Um abraço ali. Nossa caminhada tem deixado a desejar, né, Eli? Essa chuva, esse tempo, mas vai dar certo sim. Daqui, de repente, se houver condições, amanhã a gente caminha, tá certo? E vai ser bênção. Hoje deu não, é isso aí, tá? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 1 até
o de número 6. Eu vou estar lendo, acompanhe a leitura da palavra. Bom, o texto diz aqui, em cima, o título, Júlio, seja bem-vindo, Júlia e Karine. Um abraço para vocês aí, Muriaé. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, 2 Reis, capítulo 20, tem um títulozinho aqui acima do capítulo 20 que diz assim: Ezequias adoece. O rei Ezequias adoeceu. É isso que nós vamos ver, esse pequeno texto do versículo 1 até o 6, que diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser ouvido de te lembrar, desculpe, irmãos, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Jeane, seja bem-vindo, Jeane. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, é um texto muito rico. Tem muitos detalhes nesses versículos aqui que a gente podia explorar versículo por versículo. A riqueza das colocações que são aqui postas, né, na palavra de Deus. Mas, como diz aqui o título em cima, Ezequias adoece, e deu para a gente entender perfeitamente que Ezequias passou por esse momento de dificuldade, esse momento de luta, esse momento de uma situação complicada, e a gente vai discorrer essa mensagem em cima justamente dessa situação de Ezequias, que muitas das vezes acontece conosco, tá certo? Então eu coloquei o título dessa mensagem: restará sempre uma esperança através da oração. Tá ruim? Tá difícil? A coisa ficou complicada? Oração. Tá certo? Então, o tema dessa mensagem é: restará sempre uma esperança através da oração. É o que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos. Bom, muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, o nosso cotidiano, todos nós, irmãos, nos deparamos com situações complicadas. Nós nos deparamos com coisas que nos aflige, que nos afeta, que nos atinge. São situações inesperadas. E algumas delas, é claro que umas são mais simples, dá para se resolver fácil. Você dá um jeito, tá certo? Você posterga, você conversa, dá para resolver. Mas outras são mais complicadas. E chega um ponto que a gente entra em desespero. E chegamos até a pensar: e agora, Senhor? Né? O que eu vou fazer? Você fica num beco sem saída. Você se sente impotente, você se sente sem condições de conduzir aquela situação. Então, isso, irmãos,
Isso acontece em várias áreas das nossas vidas. Eu vi um vídeo hoje, por exemplo, isso acontece nas finanças, por exemplo. Eu vi um vídeo hoje, viu, Brizola, você que tá nos assistindo aí, um companheiro lá da aeronáutica, apareceu um pessoal lá de uma financeira, um banco, agora eu não lembro, e contou todo o casal que se passando do casal que eles foram visitar e dizendo que muitos já tinham entrado no sistema. Rapaz, aplicaram um golpe nesse casal, era um suboficial da aeronáutica e a esposa dele, foi até você que postou, Brizola, não é isso? Então, ele chega a declarar que o prejuízo foi de quase 300 mil reais e ele não sabe o que fazer. Ele se sente impotente, foram enganados, mas enganados cheio de detalhes, porque essa quadrilha, essa turma, eles sabem como agir. João Pedro, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Surgem situações assim, e agora esse casal fazer o quê? Quase 300 mil de dívida que eles não fizeram, foram enrolados, engabelados por uma situação. A pessoa não vai tomar remédio controlado, é arriscado fazer uma besteira. Então existem situações que chegam a esse nível, nas finanças, na família, né, num relacionamento. O Brizola está dizendo, eu que te mandei o vídeo, não é, Brizola? Olha que situação daquele casal agora. Tira o chão da família, entra em desespero. E chega um momento, e agora, o que eu faço, Senhor? Né? E agora, Senhor? Para onde eu vou? O que eu faço? Então isso também acontece na família, tá certo? Com os filhos, com a esposa, com o marido, às vezes uma separação, às vezes uma traição. O setor financeiro da fábrica já está ciente. Pois é justamente isso. São situações complicadas. Então uma família também, tudo no meio daquela família, através de uma separação, da traição, cria todo um sofrimento, tá? Um desajuste. E não é fácil. Às vezes é no trabalho, perseguições no trabalho, com o chefe, com o patrão, supervisor, enfim, nos estudos, professores, área administrativa, mas qualquer que seja a área de dificuldade, de luta, que chega um momento que a gente fica sem saída, sem chão, e principalmente na área da saúde, irmãos, que era o caso de Ezequias. A notícia de uma enfermidade. Quantas das vezes recebemos notícias de que fulano estava saudável, estava normal, e internou e no dia seguinte morreu? Não é? É uma surpresa. Somos pegos de surpresa. A notícia de um câncer agressivo, tira o chão da pessoa, tira o chão da família, começa todo um processo de luta. Então, no caso de Ezequias, foi justamente uma enfermidade. Uma enfermidade, e esse foi o caso específico de Ezequias, e era um rei ainda novo. Quando a gente vai ver aqui na palavra de Deus, Ezequias era um rei ainda novo. Lá no capítulo 18, versículo 1, diz isso, que Ezequias começou a reinar com 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém, ali em Judá. Isso quer dizer o quê? Quando a gente soma tudo, que Ezequias morreu com 54 anos, novo ainda, e sendo que ele foi acometido subitamente dessa enfermidade terrível, que Isaías, o texto declara, que Isaías disse que era para a morte, para ele botar a casa em ordem, porque era uma enfermidade que era para a morte. Então, Ezequias, ele foi, meus irmãos, um dos melhores reis de Judá. Ezequias ele ficou conhecido, só para os irmãos terem ideia, das ações de Ezequias, ele ficou conhecido pela piedade pessoal. Ele era amoroso, com as pessoas, ele era misericordioso para com as pessoas, era uma pessoa boa, um rei bom.
e pelas suas atividades políticas vigorosas. Ele foi bem sucedido. Então veja bem, aí cabe uma observação que a gente tem que entender. Olha, ao mesmo tempo que ele tinha atividades políticas vigorosas e bem-sucedidas, e quando tem vigorosa vem de vigor, poderia ser até rigorosa também, de rigor, tá certo? Atividades políticas vigorosas e bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo ele era amoroso, ao mesmo tempo ele era uma pessoa misericordiosa, ao mesmo tempo era uma pessoa dada a bons relacionamentos. Rita, seja bem-vindo, Rita, paz do Senhor. Então vejam que dá para conciliar, você fazer uma boa administração, como Ezequias fez, ser um rei vigoroso nas decisões, nas batalhas, nas reuniões, mas também ao mesmo tempo ser amoroso, ter misericórdia da vida das pessoas. E a gente precisa entender isso, tá certo? A gente vê que às vezes tem pessoas que são bem-sucedidas, mas são ignorantes, são estúpidas, maltratam os outros. Mas o rei Ezequias, ele pegava essas duas junções de coisas. Ele era vigoroso na sua parte administrativa, nas atividades políticas de um rei, mas ao mesmo tempo era amoroso, misericordioso. Ginalda, seja bem-vindo, minha irmã. Um abraço. Como é que está aí a família? Está tudo bem aí? A nossa irmã está melhor, você está bem? Os filhos, os meus cunhados aí, um abraço em todos aí, tá bom? Débora, seja bem-vindo, Débora. Demorou, hein, Débora? Estava aqui já começando, tem aqueles que são fiéis, eu digo, cadê a Débora? Eu estava pensando aqui, cadê o Robson? Eu fico pensando, né, quem vai entrar, quem não entrou, mas seja bem-vindo, Débora. Débora Oliveira, um abraço. Bom, então o que acontece? Esse rei Ezequias, ele era assim, e ele também foi um reformador. E o que é um reformador? Um reformador, o próprio nome diz, irmão, seja bem-vindo, meu cunhado. Um abraço, também em Fortaleza, pessoal de Fortaleza, terra abençoada. O reformador é aquele que promove reformas, tá certo? Então, ele como reformador, o templo que estava fechado ao público, Ezequias pega, o pai dele havia fechado, Acais havia fechado o templo, e Ezequias vem e abre o templo ao público. É como se tivesse essa pandemia aí, a gente agora, com as igrejas. O prefeito vai e solta um decreto abrindo a abertura dos templos para a gente voltar a cultuar ao Senhor. Pretinha, seja bem-vindo, Pretinha. Um abraço aí. Dá um abraço da irmã Floripa, pessoal aí, tá bom? Seja bem-vindo, é um prazer. Irmã, um abraço também. Boa noite, seja bem-vindo. Então, ele reabriu. Graças a Deus está tudo bem aí, Ginaldo. Um abraço para vocês aí. Ele reabriu, então, o templo que estava fechado. O seu pai, Acais, havia negligenciado isso e por problemas fechou. Nós estamos fechados momentaneamente por causa da pandemia, mas alguns municípios, os prefeitos, seus decretos já estão liberando. A gente espera que aqui em Eugenópolis, onde nós moramos, a nossa cidade pequenininha, cidade abençoada, a gente espera que em breve o prefeito também possa conceder, através do decreto, as nossas reuniões de volta, ainda que com um número reduzido de pessoas. Douglas, seja bem-vindo, Douglas. Um abraço para você. Você é bem-vindo aqui nessa transmissão. Então a gente espera que seja reaberto o templo, né, nesse momento de pandemia, dentro daqueles requisitos de segurança, como máscara, álcool gel, né, aquelas recomendações todas da área da saúde. Então ele reabriu o templo, ele restaurou as festas anuais. Márcia Mota, que bênção, Márcia, seja bem-vinda. Márcia, você é uma bênção, Márcia. Você é uma menina abençoada. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então ele restaurou também, olha, quantas coisas que nós já vimos aqui de Ezequias. Ele era vigoroso nas suas políticas, era amoroso,
era misericordioso, tinha uma boa relação com o povo, ele reabriu o templo que estava fechado, ele restaurou as festas anuais, especificamente a Páscoa, porque o seu pai foi um fracasso como rei, foi uma decepção. Então ele está fazendo tudo de forma a restaurar aquilo que o seu pai estragou. E ele está buscando fazer o melhor, então ele restaura as grandes festas. Pensa numa cidade onde não há festas, ou aquelas festas tradicionais, né, anuais da cidade, que marca a Secretaria de Cultura do município, um prefeito que não faça festa nenhuma, né, que não mantenha aquela tradição. Então foi isso que Acais fez, o pai de Ezequias, e Ezequias agora está trazendo de novo a alegria para o povo, uma verdadeira reforma. Isso mesmo, presbítero Márcio, tá certo? Então ele estava promovendo tudo isso, e ele derrubou também aqueles lugares altos. Olha, para os irmãos terem ideia, aquela serpente de metal, de bronze, que Moisés havia feito lá no deserto, para quando as pessoas fossem picadas, tivessem morrendo e tal, olhasse para aquela estátua de bronze daquela serpente, as pessoas eram curadas, as pessoas. Só que agora, no tempo de Ezequias, o povo estava idolatrando aquela serpente de metal. O que Ezequias fez? Ezequias destruiu aquilo. Estava se tornando uma coisa idólatra. Então Ezequias está restaurando, um reformador, aquele cara que vem colocando as coisas tudo no seu devido lugar, e ele como um rei que vai na peleja mesmo, ele combateu contra os filisteus, ele conquistou várias cidades que seu pai havia perdido. Então, olha, o seu pai Acais tinha sido um fracasso como rei. Seu pai havia perdido várias guerras, várias cidades foram tomadas. Então Ezequias ele restaura, ele retoma essas cidades, ele pega essa cidade de volta e ele conquista outras cidades totalmente filisteias. Só que por conta disso, Ezequias então ele herda. Sabe quando a pessoa está fazendo a coisa boa? Sabe quando você é dedicado, está fazendo a coisa correta, Satanás se levanta? Tá certo? O inferno se levanta, tem sempre alguém querendo puxar o teu tapete, querendo te derrubar. Então, Ezequias herdou uma ameaça à Síria. Aí vem lá o rei da Síria, tá certo? Vendo que Ezequias estava se dando bem, estava crescendo. É assim, quando a gente está sendo bem sucedido, vai aparecer sempre alguém para querer nos derrubar. Não é verdade? As pessoas não ficam satisfeitas, as pessoas não se alegram. Parece que é da natureza de algumas pessoas, sabe? A pessoa não se alegra com você, com a tua vitória. A Bíblia manda a gente se alegrar com a alegria do nosso irmão, chorar com a dor dos nossos irmãos, mas infelizmente tem pessoas que não se alegram. Então, lá vem o rei da Síria, diversas vezes invadindo ali Judá, invadindo ali, e aí vem a pancada final. Senaqueribe, ele assume como rei na Síria, e ele pega esse processo e ele parte para cima de Ezequias, ele ameaça reiteradamente Ezequias, e sabe aquela pressão psicológica, aquela pressão de arrebentar com a pessoa, e Ezequias de ouvir tantas afrontas por parte do poderoso Senaqueribe, e às vezes o inimigo ele está se parecendo poderoso, ele está se parecendo forte contra nós, como eu preguei aqui na última live aqui, né? Eu falava que do outro lado, no cabo de guerra, pode ter uma equipe forte, pode ter vantajoso, poderoso, mas se você se Deus está com você, não adianta, todo o poder vai cair por terra, porque você estando na presença de Deus, a vitória é certa. Então, Ezequias ele foi afrontado várias vezes por parte desse poderoso Senaqueribe. Ezequias, não aguentando,
A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, os seus vestidos. A Bíblia diz que ele se humilha, ele cobre-se de pano de saco e ele entra na casa do Senhor. Aí eu vendo isso, eu digo assim, olha, ele foi para o melhor lugar, tá certo? Primeiro, ele se humilhou. Esse ato de rasgar os vestidos, rasgar as vestes, que o Antigo Testamento fala, é um sinal significa que você não tem força, você não tem poder, você está em desespero, você está dependente de uma ação. E essa ação, no caso dos servos do Senhor, é uma ação divina, é uma ação de Deus, só Deus pode fazer alguma coisa. Então, esse rasgar os vestidos é um desespero, cobrir-se de pano de saco é humilhação. O rei fazer isso, tirar as vestes reais e cobrir-se de pano de saco, e para onde ele foi? Entrou na casa do Senhor, ele foi lá. Aí eu posso entender que ele foi no melhor lugar que se devia estar, na casa do Senhor. Por quê? Porque a gente vê a palavra de Deus dizendo, o salmista declarando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor era local de alegria. Por isso nós estamos torcendo, né, para que tenha a reabertura, a flexibilização, como se diz, para que a gente possa cultuar o Senhor no templo, mesmo com número reduzido, mas que a gente volte logo para a glória de Deus, estar reunido com os irmãos na igreja e que essa pandemia possa passar. Mas Ezequias, então, ele entra no templo, tá certo? Ele entra na casa do Senhor. E depois que ele passa um momento ali no templo, na casa do Senhor, ele envia, a Bíblia diz que ele envia aqueles assessores dele ao profeta Isaías, que era o profeta da época. Através dos seus assessores, daqueles que estavam com ele, e ele manda uma mensagem para o profeta Isaías, e essa mensagem dizia o seguinte: ele recebeu uma afronta violenta de Senaqueribe, e Senaqueribe era temido por todos, então ele manda a seguinte mensagem para o profeta Isaías. Olha, presta atenção na mensagem. Pastor Isaías, seja bem-vindo, que bênção, teu irmão conosco. Um abraço, pastor Isaías, tá? Então, o que acontece? Olha a mensagem que Ezequias manda para o profeta Isaías através de seus assessores. Depois que ele se humilha, depois que ele rasga as suas vestes, depois que ele se veste de pano de saco, então ele entra no templo e a gente pode ter um entendimento que totalmente dependente de uma ação de Deus. Porque Senaqueribe era poderoso. E ele então, depois de passar um tempo ali no templo, né, orando, colocando aquela situação diante de Deus, ele manda os seus mensageiros procurar o profeta Isaías e levando a seguinte mensagem. Olha que mensagem. Olha a mensagem do rei Ezequias, em momento de angústia, em momento de dificuldade, em momento de tribulação, sob pressão, atemorizado com o poder e a força do rei Senaqueribe, o rei da Síria, e a mensagem dizia o seguinte: este dia é dia de angústia. Olha a mensagem, vírgula, este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Vou repetir a mensagem que Ezequias mandou seus mensageiros, seus assessores, falarem com o profeta Isaías. Olha, eles chegaram lá no profeta Isaías e disseram o seguinte: olha, o rei Ezequias mandou dizer para o senhor o seguinte: este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para o ter. Vamos dissecar essa frase, vamos fazer uma interpretação, algumas partes dessa frase. Quando Ezequias manda mensagem para Isaías que este dia é dia de angústia,
Na realidade, Ezequias estava dizendo desgosto, é um dia de agonia, é um dia de ansiedade, é um dia de aflição. Olha, quando ele diz que esse dia é dia de angústia, é desgosto, agonia, ansiedade, aflição, é um dia horrível. E ele continua, e de vituperação. Vituperação é vergonha, é infâmia, é desonra. Então ele estava mandando a mensagem para o profeta Isaías que aquele dia era um dia tenebroso. E ele diz de blasfêmia. Blasfêmia a gente sabe, era Senaqueribe blasfemando contra o próprio Deus, né? Como que Ezequias não podia fazer nada, que Ezequias era um Zé Ninguém, um pobre coitado. E ele completa dizendo, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para o ter. Ou seja, Ezequias estava dizendo, olha, fala para Isaías que a situação é extremamente delicada. De mim mesmo, nós não temos condições de vencer o poderoso Senaqueribe. Era esse. Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para o ter. Muitas das vezes, irmãos, nos encontramos assim, né? Há um processo de gestação, falando assim de um modo sobre como planejamentos, como projetos, tá certo? É uma gestação. Nós começamos a projetar as coisas, começamos a sonhar as coisas. Eu falei em lives passadas aqui, quem não tem sonho, quem não projeta, comentei até que eu e Eli, a gente já estamos enquadrados como os idosos, né? Grupo de risco, já estamos na terceira idade, a gente caminhando, a gente falava de sonhos, de projetos na nossa caminhada. Coisas que quando eu era pequeno, até falei na ocasião, ele confirmou, a gente viu uma pessoa com 50 anos, 55, parece estar no final da vida. E nós com 60 e poucos anos, ele está com 65, eu com 63, a gente sonhando ainda com projetos. Então a gente sonha, há projetos, há todo o comprometimento em cima daquilo que você quer ver se realizar. Há um comprometimento em cima daquilo que está próximo a nascer, o seu planejamento, as fases estão em andamento e está para nascer, está nascendo. E de repente a gente não vê nascer, não vemos a coisa acontecer, perdemos as forças. Era isso que Ezequias estava mandando implicitamente naquela mensagem ao profeta Isaías. Projetamos, sonhamos, há uma gestação, há todo um comprometimento em cima de algo que nós idealizamos, que nós almejamos, tá certo? Isso em todas as áreas. E de repente, as nossas forças vão se esvaindo, e aqui no caso era Senaqueribe. Era Senaqueribe que vinha com força para cima de Ezequias. Não é isso, irmãos? Às vezes a gente isso não acontece com a gente, mas o profeta Isaías fala para aqueles assessores, o seguinte, vai e diz a Ezequias, olha a mensagem do profeta Isaías para o rei Ezequias, não temas as palavras que ouvistes, e assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Aleluia, glória a Deus. Isabel está dizendo, quando há fôlego de vida, há esperança, enquanto há fôlego de vida, é verdade. Isaías diz assim, aquilo que tu me pediste acerca do rei Senaqueribe, o rei da Síria, eu o ouvi.
Aleluias. E completa. Portanto, olha a mensagem do profeta Isaías de volta para o rei Ezequias. Portanto, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio nos seus beiços, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu tive pensando, irmãos, olha que expressão, não é? Quando ele diz, põe o anzol no nariz de Senaqueribe, a gente sabe muito bem que o anzol, ele quando fisga o peixe, ele entra e com raras exceções, e o peixe fica sem saída, porque aquele negócio entra, para a gente tirar de volta é uma luta, porque ele tem aquele gancho. Aí eu fiquei pensando, o profeta Isaías mandou dizer para Ezequias que Deus ia colocar um anzol no nariz de Senaqueribe. Eu fiquei pensando, às vezes graças a Deus não tem crente fazendo isso, né? Graças a Deus. Mas tem umas pessoas aí, a sociedade está cheia, que bota um negocinho aqui, é tipo um anzol, fica de pendurado, já viram? Um anzol. Não sei se aquilo é furado. O Brizola está, Deus não desampara os fiéis aí, é verdade. Então, Brizola, algumas pessoas colocam um negócio que parece um anzol, um narizinho assim, parece aquela coisa de boi. Débia, seja bem-vindo, Débia. É um prazer você estar conosco nessa noite, Débia. Seja bem-vindo. Então, já viram, as pessoas colocam, parece uma argola. E Deus está dizendo através do profeta Isaías, né? Isaías está dizendo que Deus ia colocar o meu anzol, o anzol de Deus no nariz de Senaqueribe. Aí eu fiquei pensando, imagina um anzol aí, pensa você, um anzol no seu nariz e alguém com uma cordinha assim, um nylon, alguma coisa, dando uma puxadinha, pensa. Para onde puxar você vai, porque aquilo é uma dor insuportável. E o nariz é uma área sensível. E o profeta está dizendo, mandou os assessores voltar para Isaías, para Ezequias, dizendo, olha, portanto porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio nos seus beiços. Ou seja, ele está falando demais. Pastor Sérgio, seja bem-vindo. Márcia Souza, seja bem-vindo. Glória a Deus. Um abraço aí para vocês. Amém? Márcia, seja bem-vindo, Márcia Souza. É um prazer você estar conosco nessa noite, tá certo? Então, olha só, um anzol no nariz e um freio nos seus beiços. Ou seja, Senaqueribe está falando demais. Senaqueribe não sabe com quem está mexendo, porque Ezequias estava tocando o seu reinado de forma que agradava a Deus, restaurando as festas, abriu o templo de volta para ter as reuniões, tá certo? Conquistando a cidade, era amoroso, era misericordioso. Então, é uma palavra forte mesmo, o Brizola. E ele diz, porém o meu anzol, é o anzol de Deus, não é o anzol nosso de pescar peixe, é o anzol de Deus Todo-Poderoso, no nariz de Senaqueribe, tá certo? E diz, e o meu freio nos seus beiços. Ele está falando demais. E completa, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ou seja, não vai proceder, não vai ser bem sucedido. Ele está falando demais, ele é poderoso, mas ele não sabe com quem está mexendo. Então, a gente pode pegar e fazer uma colocação. Júnior, seja bem-vindo, Júnior. Júnior Estrelau, Maquerla, Pires. Bem-vindo, Júnior. Um abraço para você, tá? Nome diferente o seu, mas Deus abençoe. Tá bom? Você é bem-vindo. Então, o que Isaías está dizendo que Deus ia fazer? Que ia dar um jeito de Senaqueribe. E sabe o que aconteceu, irmão? Quando o profeta Isaías manda dizer para o rei Ezequias
que Deus ia colocar o seu anzol no nariz do rei Senaqueribe, e o freio, o freio de Deus também, o meu freio nos seus beiços, e o farei voltar pelo caminho por onde vieste. A Bíblia diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor, ele feriu a 185.000 soldados assírios, e pela manhã estavam todos mortos. Olha que coisa. Veja a importância da humilhação. Veja a importância de saber onde buscar o socorro. O salmista ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é isso? De onde me virá o socorro? O salmista coloca isso. Então, Ezequias ficou tão apavorado, tão desesperado com as afrontas de Senaqueribe, com o poderio de Senaqueribe, o terrível Senaqueribe, rei da Síria, que ele entra em desespero e ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco, ele se humilha, ele entra no templo para falar com Deus e manda os seus assessores com a mensagem para o profeta Isaías, dizendo daquela situação que estava sendo afrontado, um dia de angústia, dia de vituperação, dia de blasfêmia, porque a criança está perto de nascer e não tem forças para nascer. Então, Deus diz que porei o meu anzol nos seus beiços, no seu nariz, e o meu freio nos seus beiços, farei voltar pelo caminho por onde vier. 185.000 soldados assírios foram mortos, porque o Senhor entrou em ação. Então, esse era o quadro em 2 Reis 20 que nós começamos a ler, né? Começa a narração dizendo o seguinte: ó, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Versículo 1 do capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Naqueles dias, irmãos, naqueles dias, eram exatamente esses dias de luta e de perseguições que Ezequias enfrentava. Olha, naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. Era exatamente aqueles dias de luta, de perseguição que Ezequias enfrentava, dias de angústia. E para complicar mais ainda, de repente, ele aparece doente de uma enfermidade que a Bíblia diz que era para a morte. Olha, e veio o profeta Isaías, diz: ordena a tua casa, porque não viverás, mas morrerá. Então o profeta Isaías, ele alça a profecia, ele vai até o palácio, alça a profecia para o rei Ezequias: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma profecia, irmãos, da parte de Deus. Vejam, Isaías era um profeta de Deus, consagrado, reconhecido. E essa profecia, Deus é o socorro mesmo na angústia, é verdade. Presbítero Márcio, é isso mesmo. Então, parece que o entendimento é o de que Ezequias ele preparasse a sucessão do seu reinado, preparasse a herança, repartir herança com seus filhos, acertar os últimos detalhes, ajustes. Parece que Ezequias merecia deixar tudo organizado, sabe? Isso é o entendimento que a gente tem, porque na vida de muitos a surpresa vem, como veio para a vida de Ezequias, né? Ordena a tua casa, porque morrerás, não viverás. Mas a gente vê que na vida de muitos o Senhor nem avisa, não manda preparar nada, não manda organizar nada, e de repente a pessoa vai para o hospital no dia seguinte chega a notícia que morreu. Mas ele estava bem, ele não sentia nada. Então assusta todo mundo, é uma surpresa para todo mundo. Mas parece que com Ezequias o negócio era diferente. Parece que Deus tinha um carinho especial com Ezequias.
e Deus quer prepará-lo. Deus não quer deixar o seu servo partir assim, desavisado. E aí no versículo 2, nós observamos que o texto, meus irmãos, diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias, mesmo tendo a convicção de que Deus estava falando através do profeta Isaías, mesmo tendo a convicção que Deus estava usando o seu servo e que a profecia era do alto, era de Deus, era uma profecia verdadeira, Ezequias ele lutou para continuar vivendo. Ezequias não queria morrer naquele momento. Ezequias, olha, pensa, irmãos, e isso acontece com muita gente, muitas pessoas. Às vezes a pessoa está feliz da vida, com a notícia extraordinária, está se alegrando e de repente acontece uma tragédia. E as pessoas falam, poxa, mas ele estava tão bem, recebeu a notícia da filha, do filho, que ia ser pai, ia ser avô, ele estava numa alegria e de repente aconteceu alguma coisa. Então, Ezequias, ele não queria morrer. Ezequias tinha acabado de receber a notícia, receber aquela grande vitória, do grande livramento, quando o anjo do Senhor executou aqueles 185 mil soldados assírios do exército de Senaqueribe. Ezequias tinha acabado de presenciar o poder de Deus. Ezequias estava maravilhado. Pense, irmãos, numa situação, que alegria, que festa. Ademir, seja bem-vindo, Ademir. Um abraço para você. Você é muito bem-vindo aqui na nossa live, na nossa transmissão. Então os irmãos pensam, que alegria. Ezequias feliz da vida, porque o anjo do Senhor acabou ferindo, matando 185 mil soldados assírios do exército de Senaqueribe. Que alegria! Ezequias estava feliz da vida, estava maravilhado, porque ele acabara de presenciar o poder de Deus a seu favor. Aí Deus diz, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. A Bíblia diz que Ezequias, então, com o rosto virado para a parede, aí, presbítero Márcio, segura essa aí, ó, apresenta as mais sinceras que a Bíblia registra. Petição, pedido. É como se você fizesse, entrasse com ação no juízo, né? Requerendo alguma coisa. Então Ezequias, ele com o rosto virado para a parede, ele apresenta uma das petições mais sinceras que a Bíblia registra. Sincera, eu quero dizer, o pedido dele, a oração dele, porque era verdadeira. Quando eu falo de sinceridade, era porque era verdadeira, era real, fundamentou bem o grande sucesso. O presbítero Márcio, com muita propriedade, fala sobre isso, e ele vê quantas petições entram ali no fórum, que o juiz declara logo, inépcia, né, presbítero Márcio? Inépcia do recebimento. Às vezes não tá com os requisitos processuais pelo Código de Processo, tá certo? Não está dentro dos requisitos, está faltando algum dado, está faltando alguma coisa, está confusa, não está fundamentada, mal fundamentada. Nem sempre precisa escrever muito, é verdade. E ele foi simples aqui, presbítero Márcio. Ele foi bem simples, sincera, porque era verdadeira. Tanto era verdadeira, sincera, que o Senhor o atendeu. E ele diz ao Senhor, Senhor, olha, com o rosto para a parede, ser servido, quer dizer, está a critério do Senhor, ser servido, se esse for o entendimento do Senhor, se eu merecer, tá certo? Daniel Sombini, seja bem-vindo, Daniel. Estava demorando também você entrar, você tem entrado nas últimas transmissões, que Deus abençoe, tá certo? Então ele diz, Senhor, ser servido de te lembrar, ele estava pedindo que Deus se lembrasse, de que andei diante de ti em verdade, olha só,
que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Depois que ele fala isso, né, que ele fala diante de Deus isso, a Bíblia diz que e chorou Ezequias muitíssimo. Só ele é Deus, não havia público. É verdade, só ele e Deus, não havia público. Uma oração simples. Então não é por muito falar, não é por gritar, pular, sapatear, fazer acontecer. Aquela coisa grande, exagerada, uma coisa simples. Ah, Senhor, ser servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. Tá certo? E com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Orlando, seja bem-vindo, Orlando. Também você estava demorando, hein? Eu conheço aqueles que estão sempre às quintas e domingo. Estamos conosco. Pastor Vanderlei, seja bem-vindo. Lá dos Estados Unidos. Aí que bênção. Como a internet aí, as redes sociais avançam fronteiras, né? Vão longe. Então vejam bem, ele diz, andei diante de ti em verdade. Irmãos, Ezequias estava falando para Deus que ele não andava com mentira. Andei diante de ti em verdade. Não é com mentira, como tem alguns por aí, que na sua frente é uma coisa, ali na igreja é uma coisa, a gente imagina isso aqui, mas por trás ele é mentiroso. E não é com exagero. Tem uns que além de mentirem, ainda exageram na mentira. Tipo aquela mentira de pescador, né? Aumenta aquela coisa, exagera. Mas Ezequias não era assim. Lá em 1 Reis, falando de exagero, porque tem pessoas que são exageradas. Às vezes até alguns servos de Deus não vigiam e acabam por exagerando. Lá em 1 Reis, capítulo de número 18, tá certo? Capítulo número 18, e os versos lá que estão descrevendo essa passagem, Elias fala com o povo que só ficou ele de profeta, e que iria enfrentar os 450 profetas de Baal. Elias falou isso. E logo a seguir, realmente, ele matou aqueles 450 profetas de Baal. Só que ele foge logo a seguir com medo de Jezabel. Ele se esconde na caverna. Amém, Orlando? Obrigado. Chegou atrasado, mas irei rever desde o início. Ok. O Orlando tem sempre dado um feedback, um retorno. E parece que o entendimento, Orlando, que você tem gostado das mensagens. Porque mesmo você, às vezes, quando não pode assistir, você assiste depois, faz questão de assistir toda, e está aqui de público dizendo que vai rever desde o início. Amém. Então, a gente vê que ele mata, tá certo? Aqueles 450 profetas de Baal, e ele foge com medo de Jezabel. Ele se esconde numa caverna. E Deus chega para ele e pergunta, o que faz aqui, Elias? E ele responde para Deus, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei e busco a minha vida. Realmente, irmãos, Elias tinha sido zeloso, era um profeta zeloso, mas o Senhor lhe falou, Elias, levanta, ainda tem uma caminhada longa para você, eu tenho um monte de coisas para você fazer. Aí Deus foi enumerando, Deus foi elencando, né? Unja Azael rei sobre a Síria, unja Jeú rei de Israel, e unge também Eliseu profeta em teu lugar. Outra coisa, Elias, é como se Deus tivesse falado, outra coisa, Elias, você não ficou só não, também eu fiz ficar, Deus dizendo, eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, tá certo? Então, irmãos, vejam que coisa, zeloso
porém com a visão exclusivista. Só eu fiquei. Ele fala para Deus isso. Só eu fiquei. Só que Deus sabia que não era verdade. Diferentemente lá de Ezequias. Quando Ezequias ora e diz, Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei em verdade diante de ti. Então vejam, se fosse mentira de Ezequias, ele não receberia sua vitória. Mas era verdade. Já aqui, o profeta Elias disse que só ele que ficou, que tinha sido zeloso, extremamente zeloso. Mas era uma visão exclusivista. Deus disse, não ficou só você não, o Elias. Ficaram 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal e não beijaram os ídolos lá de Baal. Então, muitas das vezes, existe aqueles que se julgam, vou dizer assim, não vou dizer todo poderoso, mas se julgam tal, que as coisas só funcionam se eles estiverem à frente, que as coisas só funcionam se eles estiverem presentes, que as coisas só funcionam através deles. E são tão terríveis essas pessoas que às vezes quando outros estão realizando alguma tarefa, alguma atividade, eles não prestigiam, eles não valorizam, eles não comparecem. Por quê? Você deve estar pensando em alguém que você conhece alguém assim, tá certo? Que só ele ou ela é boa, é bom ou é boa. Só eles que sabem fazer as coisas, só eles que realizam a obra de Deus. Tá certo? Quando os outros estão realizando, eles não valorizam. Quando os outros estão à frente, eles não comparecem. Eles se acham demais, zeloso. Tá vendo? Diz que Deus só se manifesta através deles. Só eles que são importantes. Quando na realidade a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que onde o pecado superabundou a graça de Deus. Então, de onde a gente menos espera, às vezes o irmãozinho simples, Deus pode levantar aquele irmão, usar de forma poderosa para uma situação. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 3, Paulo diz assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, fazer para arranjar confusão, fazer para querer aparecer. Vanglória é isso. Mas Paulo diz, mas nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A pessoa tem que ser humilde. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu tive pensando nessa colocação de Paulo. É difícil, irmão. Eu confesso para os irmãos que é difícil. Porque nesse versículo de Paulo, reside aí um problema. Porque é difícil considerarmos o irmãozinho, a irmãzinha, a pessoa mais simples, considerar-os superiores a nós. É difícil mas Paulo está dizendo, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. É você valorizar, honrar o próximo. É você não se julgar superior ao próximo. Irmã Maria Eunice, seja bem-vindo. Deus abençoe. Glória a Deus. Um abraço para vocês. Chegou a tempo ainda. Tá certo? Então, mas Ezequias, voltando para Ezequias, ele apresenta os seus argumentos dizendo, ele fundamentou, como disse o presbítero Márcio, andei diante de ti em verdade. E a Bíblia diz que a seguir Ezequias chorou muitíssimo. Olha, andou em verdade. Então, ele estava falando para Deus que andava em verdade. Ser lembrado, ser servido de te lembrar. A pessoa falar isso para Deus, irmãos, ela tem que estar extremamente na verdade. E Ezequias falou para Deus isso. Andei diante de ti em verdade. E a Bíblia diz que a seguir Ezequias chorou muitíssimo. E aí é uma outra observação que eu faço. Um choro de sinceridade. Um choro de dor. Um choro da alma.
Porque quando a pessoa é verdadeira, ela chora sincera. O choro dela é um choro de dor, é um choro de desespero. Não é um choro enganador, não é um choro teatral, certo? Não é um choro teatral, não é um choro artístico. É isso mesmo, ó. O presbítero mesmo deu sabendo disso, é verdade. Então, era um choro que expressava sinceridade diante de Deus, daquilo que ele vivia com Deus. Era um choro verdadeiro. Em outras palavras, irmãos, Ezequias, ele tinha crédito com Deus. Pensa comigo. Você concorda comigo? Pensa aí. Diga aí, digita aí, registra aí. Ezequias tinha crédito com Deus ou não? Para ele falar essas coisas com Deus. Aí no versículo 5, Deus diz para Isaías, volta. Olha que Isaías não tinha nem saído do palácio, ele estava ainda dentro da cercania do palácio, estava dentro dos muros do palácio. A Bíblia diz mais especificamente que ele estava no pátio. Aí Deus diz para Isaías, volta Isaías, e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Porque o entendimento aqui é o seguinte, Isaías deu o recado, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. E deu meia volta e saiu. O profeta era assim, irmãos, o profeta chega, fala e sai fora. O profeta dá o recado e sai, não fica de conversinha fiada depois não. Tá certo? Ele deu o recado e saiu fora. A Kelly está dizendo, tio, estou gostando muito das suas lives, assim posso aprender mais. Amém, Deus abençoe, Kelly. Amém, minha sobrinha lá em São Pedro Aldeia, no Balneário, e ali a Kélia já está no Guriri. Deus abençoe, Kélia, você, Mustafa, Deus abençoe vocês. Então vejam bem, Isaías estava saindo, mas não tinha saído do palácio, ele estava no pátio. E Deus diz para ele, volta Isaías, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração. Lembra do tema da mensagem? Restará sempre uma esperança através da oração? A importância de se orar, a importância de se humilhar, de entrar na presença de Deus, de ser verdadeiro, ser sincero. Deus fala para Isaías, volta Isaías, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim Senhor Deus teu pai Davi, ouvi a tua oração. Isaías deu o recado e saiu. Quando Isaías dá o recado, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Saiu, o rei vira o rosto para a parede e chora. Mas antes ele faz aquela petição. Senhor, ser servido de te lembrar, que eu ando diante de ti em verdade, eu sou sincero contigo, eu faço o que o Senhor determina, eu sou obediente. Aí Deus fala para Isaías, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aí a gente vê, irmãos, esse é o papel do profeta, é isso mesmo, presbítero Márcio. Dá o recado e sai fora. Deus mandou de novo, ele vai lá e dá o recado e sai fora. Não fica de conversinha. Hoje a gente vê profeta com muita conversinha, tá certo? Existe aquele servo de Deus, profeta, profetiza, que realmente homens de Deus que pagam preço, existe. Mas existe também que é uma mistura terrível e acaba que fica a coisa caindo em descrédito. Aí Deus diz, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aí a gente vai para os atributos de Deus. Olha a importância disso. Deus, ele vê você no teu quarto, ele vê você no teu trabalho, ele vê você lá no meio da roça caminhando, pedalando, presbítero Márcio. Deus vê você pedalando, Deus me vê caminhando. Deus vê a gente dormindo. E Deus viu, o que é isso? A onipresença de Deus.
Ezequias estava sozinho no leito dele, na cama, ele vira o rosto para a parede e chora, faz a petição e chora. Só que Deus viu as lágrimas dele e ouviu a sua oração. Eis que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, a onipresença de Deus. Joanito, seja bem-vindo, Joanito. A onipresença de Deus. Aí vem a onipotência de Deus, um outro atributo de Deus. Aí diz, eis que te sararei. Olha só, é bom pedalar e contemplar a natureza criada por ele, é verdade. É verdade, porque ele é o Criador e nós fazemos parte, estamos no meio dessa criação, tá certo? Dessa criação de Deus. Então o que acontece? Isaías chega e cumpre aquela ordem de Deus e fala para Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Olha a onipotência de Deus. E ainda ele nos vendo, é verdade. E eis que te sararei, a onipotência de Deus. E no terceiro dia, ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ezequias, viu as lágrimas dele, e Deus confirmou, dizendo que estava sarando ele, e que estava dizendo que no terceiro dia, ao terceiro dia, ele subiria à casa do Senhor. Ouvi e vi. Pastor Paulo Miller, seja bem-vindo. Pessoal de Tombos, glória a Deus, um abraço aí da irmã Maria Alice. É a onipresença e o cuidado de Deus que vê as lágrimas, é verdade, o pessoal de Martins Soares está assistindo lá. Então, aí no versículo 6, isso foi no 5, aí no versículo 6, o texto diz o seguinte, o Senhor concede o pedido feito por Ezequias, quer dizer, ó Senhor, ser servido de te lembrar, que andei em verdade, andei perante a tua presença com sinceridade. Ao versículo 6, o Senhor concede o pedido feito por Ezequias, que aliás, presbítero Márcio, foi muito bem fundamentado, como você falou, né? Estipula o prazo, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ainda vem aqui mais uns bônus, depois dos 15 anos, olha que bênção. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, aí ele vem e arrebata, né? Arremata a vitória completa e diz assim, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Que bênção, irmãos. Irmã Roseli, seja bem-vindo, você é muito bem-vindo nas nossas transmissões, glória a Deus. Olha que coisa, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, já foi uma bênção, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Glória a Deus por isso. Quer dizer, que situação ele estava enfrentando. Aí eu penso, presbítero Márcio, quando uma oração muda o resultado de uma sentença. Há uma profundidade nisso. Porque havia uma sentença de morte para Ezequias, sim ou não? Claro que havia. Foi Deus que usou o profeta Isaías, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Uma profecia, uma sentença de morte. Deus estava comunicando que Ezequias iria morrer. A oração de Ezequias, por isso que eu coloquei, por isso que eu estou falando. Quando uma oração muda o resultado de uma sentença de quê? De morte. Uma profecia. Tá certo? Um dos maiores feitos de Ezequias, irmãos, desculpa, minha garganta está um pouco ardendo. Um dos maiores feitos de Ezequias, olha, eu já falei das qualidades, restaurou os templos, conquistou várias cidades, o pai dele havia perdido, ele destruiu aquela serpente de bronze que o pessoal já estava idolatrando serpente, voltou com as festas,
tradicionais do povo de Israel. Então era um homem realizado, um homem vigoroso, um homem abençoado. E um dos maiores feitos do rei Ezequias durante o seu reinado foi conseguir canalizar, trazer água potável para Jerusalém. Ele conseguiu trazer água potável para Jerusalém. Uma obra de engenharia extraordinária, uma obra de engenharia e que era imprescindível. Por que era imprescindível? Porque todas as vezes que Jerusalém era sitiada, e aí é uma estratégia de guerra, todas as vezes que Jerusalém era cercada pelo inimigo, a primeira coisa que eles faziam era cortar o abastecimento de água da cidade, para toda a cidade. Então veja bem, a cidade ali fechada, né, os muros da cidade, mas quando o inimigo chegava para invadir, para a guerra, para a luta, a primeira coisa que eles faziam era cortar o abastecimento de água para a cidade. Em 2 Reis 20, no capítulo 20, versículo 20, termina fazendo menção a esta importante obra, que se nós fôssemos colocar um comentário sobre ela nos dias de hoje, seria uma obra considerada de segurança nacional, aquela coisa que é de segurança do Estado, né? É uma obra sigilosa, deve ter feito debaixo de sigilo, sem muita divulgação, tá certo? Então foi uma obra extraordinária que ele resolveu. E esse túnel construído, que ele trouxe essa água, segundo os estudiosos, tinha 542 metros, era na parte interna das cercanias da cidade, a água interna que trazia para o abastecimento da cidade, atualmente chamado de túnel de Siloé. E para completar os feitos de Ezequias, ele acabou fazendo também um reservatório, uma piscina, tipo uma piscina, mais ou menos de 9 metros de comprimento por 6 de comprimento, o mesmo que mais tarde nós vemos Jesus fazendo menção quando ele determinou que o cego fosse se lavar nesse tanque de Siloé. Está lá em João 9, capítulo 9, versículos, aquela passagem que aquele cego foi se lavar no tanque de Siloé. Eu convivi um certo tempo com um pastor, amigo meu, e que ele sempre nas pregações, nas colocações dele, ele dizia uma frase que é verdadeira, né, que eu penso nessa frase até hoje: nada que a oração não resolva. Não é verdade, irmãos? Nada que a oração não resolva. Quando a gente fala isso, nada que uma oração não resolva, a gente pode pensar o seguinte: Deus, ele tem coisas grandes para realizar nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida, todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, que estão assistindo agora, aqueles que ainda vão receber esse vídeo que você vai compartilhar, tá certo? Que a gente depois vai compartilhar, vocês podem compartilhar também para que outras pessoas também escutem, assistam essa palavra. Já pensou um vigilante que está das 10 da noite até as 6 da manhã? Ele está no trabalho dele. Silene, seja bem-vindo, Silene. Demorou, hein, Silene? Chegou atrasado, hein? Da próxima vez, domingo, no início você vai entrar, tá certo? Então vejam bem, pensa num vigilante que está a noite toda. Se você manda esse vídeo, compartilha para ele, ele vai ter tempo de assistir, ele vai sentir Deus falando com ele, tá certo? Ele vai receber essa palavra. Então, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus, ele quer resgatar tudo aquilo que foi perdido, que nós perdemos. Tem pessoas que perderam a alegria, tem pessoas que perderam o prazer pela vida, tem pessoas que perderam bens materiais, tá certo? Tem pessoas que perderam a saúde, e Deus, ele pode resgatar, porque ele tem coisas grandes para nós. Qual é o problema que você está passando? Qual é o problema qual é a luta?
Qual é a sua luta? Qual é a minha luta? É financeira? É trabalhista? É familiar? São injustiças que estão fazendo com você? Injustiça cometida? É de saúde, como no caso de Ezequias? Eu quero dizer para você nesta noite, mais uma vez, o tema dessa mensagem. Restará sempre uma esperança através da oração. Foi o que nós vimos aqui. Restará sempre uma esperança através da oração. Olha, guarde isso que eu vou te falar. A oração de Ezequias revogou a profecia de Isaías. Até rima, né? Tem uma rimazinha. Preste atenção. A oração de Ezequias, com o rosto virado para a parede, revogou a profecia de Isaías. Porque a profecia de Isaías era de Deus, mas a oração de Ezequias foi para Deus. A oração de Ezequias chegou direto no trono de Deus e foi rápido. E Deus então volta atrás com a sua profecia. Então veja bem, a oração de Ezequias revoga a profecia de Isaías. Se você tem esperança, né? Se você sabe que Deus é poderoso, mas você prestou atenção também na mensagem, o rei Ezequias, ele estava com a vida dele direitinha. Ele estava passando luta, passando dificuldade. Senaqueribe estava afrontando. Deus entrou com providência. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E Deus reverteu aquela situação. Deus arrebentou com Senaqueribe. E Deus restabeleceu a saúde de Ezequias e deu-lhe mais 15 anos de vida. Agora, ele colocou para Deus que ele andava em verdade. O Brizola colocou que a oração é a chave que abre o coração de Deus. É verdade, tá certo? Mas tem que ser a chave certa, não é? Essa oração, ela tem que ser certa, certeira. Ela não pode ser uma chave falsa, uma chave mal feita. Ela tem que ser uma chave que bata lá no coração de Deus e realmente abra. Então veja bem, você que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, é você e Deus. Ezequias, ele orou. Ezequias não aceitou morrer. Ezequias não queria morrer. Então, se você está passando uma luta, está com tribulação, está endividado, está enfermo, está com problema conjugal, o que for, faz que nem o Brizola colocou aí, Antônio Carlos Brizola, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Usa essa chave. Fala com Deus, chora para Deus. Ana, ela chorou, ela não tinha mais nem força para falar. E a oração de Ana, a chave que Ana usou, a oração abriu o coração de Deus. André, seja bem-vindo. Nós estamos no finalzinho, mas você é bem-vindo a nossa. Depois eu vou compartilhar esse vídeo, você pode assistir desde o início. Então é isso. Qual é o problema que você está passando? Qual é a aflição que você está passando? Fala com Deus, usa essa chave. Ora, abre o teu coração, chora. Porque Ezequias, ele não aceitou. Ele chorou, ele falou com Deus, ele orou, tá certo? E aquela oração de Ezequias revogou a profecia de Isaías, que era uma sentença de morte para Ezequias. Você está aí, passando luta, dificuldade, ora a Deus, busca a Deus. Deus vai entrar com providência na sua família, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, tá certo? Nos relacionamentos, na parte conjugal, muitas pessoas passando luta, muitos casais sofrendo. Ora a Deus, mas seja sincero, como Ezequias foi sincero, porque restará sempre esperança através da oração. Restará sempre uma esperança através da oração. Eu espero que essa palavra
tem abençoado a sua vida. Eu espero que você receba como de Deus essa palavra e que você, se você gostou, se você sentiu Deus contigo, compartilhe. Como eu falei, irmãos, às vezes tem pessoas que trabalham à noite, de plantão. O presbítero Márcio colocou aí, como diz a Bíblia, a oração de um justo pode muito seus efeitos. É verdade, tudo é Bíblia, presbítero Márcio, né? É só a gente ver o conjunto do que está escrito na palavra, que elas convergem para Cristo, cristocêntrico, tá certo? Para que o milagre aconteça, mas em cima da verdade. Então, se você gostou dessa mensagem, compartilhe, porque às vezes tem alguém que precisa, trabalha de plantão à noite, fica acordado à noite, à madrugada, e essa palavra pode ser muito útil para essas pessoas, tá certo? Que Deus possa te abençoar. Eu vou estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, orando pela nossa nação, que vive dias difíceis, né, na área da saúde, da pandemia. Feche os seus olhos, eu vou estar abençoando a sua vida e a sua família. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Cada pessoa que está assistindo essa transmissão, que ela seja abençoada, que a sua casa, a sua família seja abençoada. Eu repreendo, Deus, todo mal na família dos teus filhos e que eles possam ser felizes, que eles possam ter as suas vidas restauradas, tudo aquilo que eles perderam, tudo aquilo que Satanás promoveu sobre a vida deles e sobre a família deles. Eu repreendo, eu declaro nulo e que eles possam ter as suas vidas, a sua saúde, as suas finanças, as suas alegrias restauradas para o louvor e a glória do nome de Jesus. Eu quero te pedir também pela nossa nação, por esse país, Brasil, de dimensões continentais. Abençoa a nossa nação. Ó Pai, abençoa o presidente, a sua equipe de governo, as decisões, o Congresso Nacional, o Judiciário, Deus, todos os três poderes que compõem o nosso sistema de governo democrático. Que o Senhor esteja abençoando as autoridades, abençoando os governadores, os estados, os prefeitos, seus municípios, abençoando, ó Deus, as decisões, que o nosso Brasil possa voltar a crescer. Ó Deus, é crise na saúde, é crise política, é crise financeira. Pai, guarda a nossa nação, guarda as nossas famílias. Pai, faz com que o Brasil volte a andar de forma a que tenha crescimento, que as famílias voltem aos empregos, que o país volte a crescer de forma extraordinária depois dessa fase, dessa crise que estamos enfrentando. Abençoa, Deus. Eu quero repreender, ó Deus, essa pandemia aqui que se instaurou no mundo e atingiu o Brasil. Que, ó Pai, esse coronavírus faça o mínimo de vítimas possível. Vai de encontro àqueles que estão no CTI, nos leitos dos hospitais, agonizando, querendo um ar para respirar e não consegue. Que o Senhor, que é um Deus presente, que o Senhor esteja visitando e colocando o ar, refrigerando os pulmões, sarando, curando, ó Pai, todo o mal, e que as pessoas possam voltar ao convívio das suas casas. Pai, abençoa a nossa nação. Quero também te pedir pelo nosso bispo Elisiário, sua esposa, sua família. Continua dando sabedoria ao teu servo, ele que está conduzindo essa nossa região. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida dele. Eu abençoo a vida de cada um nesta noite. Repreendo todo o mal e declaro a vitória, Pai, assim como foi na vida de Ezequias, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E que você possa compartilhar essa mensagem com outros, tá certo? E que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Um abraço, fique com Deus e até domingo, se assim Deus permitir, às 19h30. Deus abençoe vocês. Até lá, um abraço.